Impressionado com fábrica de processamento de leite em Nairobi. O Supremo Tribunal de Joanesburgo obriga a polícia a indemnizar família de Mido Macio. Ora viva, muito boa noite. No segundo dia de visita ao Quênia, o presidente da República escalou à sede africana das Nações Unidas, uma farma de cultivo de flores e uma fábrica de produção e processamento de leite. Filipe Nhussa diz que o que viu gostava de ver replicado em Moçambique pelo seu grande impacto na economia. O segundo dia de visita de Estado ao Quênia iniciou com a ida do Presidente da República à sede continental das Nações Unidas, onde foi recebido pela respectiva diretora-geral. Daqui partiu para esta farma que se dedica ao cultivo de flores, que são vendidas no mercado local e internacional. Percorreu alguns setores e viveiros, conhecendo de perto o projeto. Depois partiu para esta fábrica de processamento de leite. Igualmente visitou alguns dos principais setores, desde laboratórios, salas de pasteurização e de embalagens. Mas também conheceu a cadeia de produção do leite que envolve o fomento para cooperativas e farmas de criação de gado um pouco por toda a Quênia e alguns países vizinhos como Uganda. Parte da nossa produção pode ser encontrada nos maiores supermercados, mas também na mais pequena barraca nas ruas de Nairobi ou da região. Na nossa campanha de marketing, procuramos encorajar as pessoas a consumir produtos saudáveis, como os nossos. No final, o chefe de Estado mostrou-se bastante impressionado com o projeto. Estava a ser explicado que é uma fábrica que começou pequena, ao tamanho de um escritório, de um gabinete, e foi crescendo. E este bloco que estamos a ver, que é o novo bloco que foi feito agora, basicamente nós estamos aqui para ver que, de fato, há condições para fazer coisas como essas. Para além de tentar mobilizar para ver se pode implementar uma coisa idêntica para o nosso país, mas também aprendermos que é possível fazer e é possível fazer com o empresariado nacional, começando devagar, passo a passo, até atingir um nível alto. Fora o negócio em si, outra grande satisfação é a importância do projeto para o melhoramento da saúde das comunidades. A vantagem desta fábrica não é só produzir dinheiro ou só empregar a eles, isso é fundamental. Mas o fato de optar por um produto que dá saúde, que dá vida às crianças e a todos os homens. Portanto, o problema que existe nos países de subnutrição pode ser corrigido com atos concretos como este. Esta empresa exporta os seus vários produtos derivados do leite para vários países do mundo, maioritariamente africanos. E no encontro entre empresários moçambicanos e quenianos, os dois países disseram que estão disponíveis para criar acordos que facilitem a realização de negócios entre os dois países e desafiaram os empresários a aproveitar essa oportunidade. Nesta deslocação ao Quênia, o Presidente da República fez-se acompanhar por 18 empresários de vários setores de negócio e no encontro que mantiveram com a sua contraparte queniana, Filipe Nhussa disse que há abertura por parte dos dois Estados para melhorar o quadro político e legislativo para facilitar negócios. Essas fábricas, essas explorações todas estão a ser feitas por empresas não africanas. E nós, empresários africanos, não estamos a ser honestos para conosco mesmo. Porque o Deus nos deu a oportunidade. Mas quando estivermos acordados, o camarão, a onda já terá levado. Depois vamos nos queixar. E como fazemos boas análises, às vezes análises encomendadas, vamos dizer, foram más políticas de governação, más decisões econômicas. E estamos aqui a dizer, vamos lá trabalhar. E nós estamos disponíveis para corrigir aquilo que for errado na nossa legislação africana, dos nossos dois países, sobretudo, para avançarmos. O seu homólogo Uhuru Kenyatta diz que, apesar de ser timidamente, os negócios entre os dois países tendem a crescer. This trade is still very small. In the year 2017, the value of Kenya's imports from Mozambique
Estes negócios ainda são muito poucos. Em 2017, as importações do Quênia a partir de Moçambique atingiram aproximadamente 31 milhões de dólares. E as exportações de Quênia para Moçambique foram cerca de 12 milhões de dólares. Temos que seguir trabalhando juntos e há muitas oportunidades por explorar. O presidente da CTA, por seu lado, falou da disponibilidade de financiamento para investimentos em Moçambique. Trata-se de uma linha de financiamento recentemente lançada em Maputo por nós, em parceria com o African Bank, que é o Banco Africano de Exportações e Importações, no valor de 25 bilhões de dólares para projetos de negócios entre os nossos países africanos. Apresentamos no fórum, na presença de Vossa Excelência, em maio último, a necessidade da flexibilização tanto do Acordo do Comércio Africano. Agricultura, recursos minerais, turismo e serviços portuários são algumas das áreas que os dois países estão a promover. O Fundo Monetário Internacional defende que o governo deve assegurar a sustentabilidade da dívida pública nos futuros acordos com os detentores dos títulos das dívidas da MAM e Proíndicos. Pouco tempo depois do anúncio do acordo entre o governo e os credores para a reestruturação da dívida da Imatum, uma missão técnica do Fundo Monetário Internacional chegava a Maputo para analisar os desenvolvimentos econômicos recentes e iniciar conversações relativas às opções possíveis de envolvimento com as autoridades moçambicanas em 2019. Depois de 2 semanas de trabalho, a missão técnica do FMI emitiu esta quarta-feira um comunicado de imprensa no qual sublinha a importância de o governo assegurar que futuros acordos com detentores das dívidas devem ser coerentes com o retorno da dívida global para níveis sustentáveis e com a redução da pobreza. A missão saudou os planos das autoridades para elaborar, com assistência técnica do FMI, um diagnóstico exaustivo dos desafios de governação e corrupção. Acolheu também com agrado os esforços contínuos da Procuradoria-Geral da República, em cooperação com os parceiros de desenvolvimento, para trazer responsabilização relativamente à questão das dívidas anteriormente ocultas, e encorajou todas as partes envolvidas a prosseguirem esses esforços. A missão destaca o empenho do governo de reforçar a estabilidade macroeconômica através da consolidação fiscal, de políticas monetárias e financeiras restritivas e da adoção de reformas com vista à melhoria do ambiente de negócios, bem como da governação e da transparência. A missão aconselhou as autoridades a manterem a prudência orçamental no período que antecede as eleições do próximo ano, mantendo o déficit fiscal primário em ou abaixo de 1,5% do PIB em 2019, o mesmo nível projetado para 2018. A missão sublinhou a importância de o governo se apoiar em financiamento externo por donativos e crédito altamente concessional, garantindo também que a missão de garantias relativas à dívida siga rigorosamente os procedimentos de aprovação definidos em dezembro de 2017. O pagamento da dívida interna com fornecedores de bens e serviços, incluindo as reformas na gestão das finanças públicas para evitar novos atrasos, também mereceram nota positiva dos técnicos do FMI. A missão observou que há espaço para o Banco de Moçambique continuar a relaxar a política monetária, mas sublinhou que tal deve ser feito cautelosamente, dadas as incertezas da economia mundial. Encorajou o Banco de Moçambique a salvaguardar as reservas internacionais e a manter um regime flexível para a taxa de câmbio. Os técnicos assinalaram também a recuperação da economia, cujas perspectivas para 2019 apontam para um crescimento do PIB entre 4% e 4,7% e uma inflação de 6%. As perspectivas são suportadas pelos esforços sustentados de criação de uma paz duradoura, do relaxamento gradual das condições monetárias, da regularização dos pagamentos internos em atraso junto dos fornecedores e do maior investimento direto estrangeiro, em particular nos megas projetos de gás natural. O processo de votação em repetição na autarquia de Mar Romeu foi marcado nas primeiras horas por uma afluência considerável de eleitores animados em exercerem o seu dever cívico. A votação arrancou pontualmente às 7 horas nas 8 mesas de votação instaladas em 2 assembleias de voto nas escolas primárias Completa 25 de Junho e Samora Machel.
2 horas antes, os 56 membros das mesas de voto que estão a garantir este processo já se encontravam nos seus postos com o objetivo de preparar o material de votação que ficou completo na noite desta quarta-feira. Esta fase do processo decorreu sob o olhar atento e orientação do diretor provincial do Estado de Sofala. 30 minutos antes da votação, já estavam todos os postos prontos para o processo e às 7 iniciou a votação. Os eleitores estavam animados. Senti segura por votar, porque já exerci o meu direito de voto. O que gostava? Para aqueles que não vieram votar, nada que eu possa fazer, só posso mobilizar para vir também exercer o direito deles. Eu me sinto melhor, porque eu me escolho melhor o partido. Está feliz por ter exercido o seu direito? Estou feliz. Como é que se sente neste momento? Já votei. Qual é o seu sentimento depois de votar? Daquela vez houve muita confusão, houve mortes aqui. Agora dessa vez já mais organizado, vieram trabalhar bem dessa vez. Se fosse para sempre assim, nem podia estarmos a sofrer mortes aqui em Moçambique. Para o STAI, o processo decorre sem sobressaltos. Esperamos que de facto o trabalho decorra de forma pacífica e ordeira. Queríamos deixar um apelo praticamente para os eleitores que após a votação, o exercício do seu dever, retomassem praticamente as suas proveniências, as casas, e de lá possam acompanhar através dos mecanismos apropriados, que são os órgãos de comunicação social, a divulgação dos resultados. Às 8 horas encerra as mesas e dali praticamente começam as operações subsequentes. Os observadores aplaudem igualmente esta repetição do ato eleitoral. O único sinal é o fato dos observadores serem o seu acesso às mesas de voto, em algumas mesas está restringido. O mesmo que dizer que estão a fazer a observação eleitoral por fora das mesas de voto, o que é uma autêntica transgressão à lei eleitoral. Não há ainda, digamos, males que se possam reportar e que perturbem o processo. Há muita gente ávida em querer exercer o seu direito de voto. Penso que isto é satisfatório. Logo a primeira, a polícia estava dentro de um raio não adequado, não aquilo que a lei permite, mas depois penso que, após uma explicação, ela afastou-se, não é? Ainda em Marromeu, 7 pessoas foram conduzidas para o comando da Polícia da República de Moçambique, indiciados de terem votado com cartões de eleitores que não lhes pertencem. Alguns delegados de candidaturas dos partidos políticos envolvidos no processo de votação em repetição em 8 meses em Marromeu neutralizaram 7 indivíduos que, com recursos a cartões de eleitores que não lhes pertencem e outros com bilhete de identidade, tentaram votar e alguns mesmo chegaram a votar na escola primária 25 de junho. Este é um dos eleitores que votou com recurso a um bilhete de identidade, mas depois os delegados de candidatura descobriram que, afinal, o seu nome não constava no caderno eleitoral. Eu não tenho eleitor, porque perdi eleitor. Então, quando passaram a publicar, disse que pode com BI, pode que o quê? Ir lá. Então, quando cheguei ali, procurei saber, fui à mesa, né? Quando cheguei ali, então disse que entra. Eu entrei. Quando entrei, então votei. Depois de sair, o que aconteceu? Eles repararam o nome ali no controle, na portão, então disse que não encosta. Só. O mesmo foi depois conduzido à polícia. Estas 2 senhoras foram igualmente surpreendidas a tentarem votar com cartões de eleitores que não são do município de Marromeu. Foram igualmente conduzidos ao comando da polícia. Esta senhora teria votado 2 vezes. A STV tentou vir acusada, mas foi impedido por este indivíduo, que responde pelo nome de Moisés Fatenda, para conseguir os seus intentos. Este jovem começou por segurar a parte frontal da câmara. O que é isso? É o quê? Vai fazer o quê? Amigo, é o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? É o quê? Mas é o que é isso? Insatisfeito com a nossa insistência, que passava por colher depoimentos desta senhora, o jovem partiu para a agressão. Vai bater minha mão. Em outro caso, tem a ver com o atual presidente da Assembleia Municipal de Marromeu, que responde pelo nome de Castigo Jade.
Os órgãos eleitorais foram obrigados a destituir o presidente de uma das mesas da escola primária Samora Machel, na sequência de uma onda de descontentamento levantada por alguns delegados de candidatura. Os observadores nacionais criticaram este fato. É uma grandíssima violação, transgressão à lei eleitoral. Portanto, sobre ele recai, portanto, o impedimento, né? Ele não pode exercer, portanto, tal função. Por outro lado, porque também ele é parte interessada. Sim. O visado alegou que sentia essa vontade, pois, segundo disse, concorreu para o cargo de membro de mesa de voto como sociedade civil. Concorri? Os órgãos eleitorais, por volta das 12 horas, acabaram substituindo Castigo Judge por um outro presidente nesta mesa e o processo decorreu sem sobressaltos até às 18 horas. E vamos a esta altura estabelecer contacto com Francisco Raiva, que está na autarquia de Marromeu. Boa noite, Francisco Raiva. Já arrancou o processo de contagem de votos desse lado? Boa noite, Enia. Infelizmente, o processo de contagem de votos ainda não arrancou. O processo terminou pontualmente nas 8 mesas que estão a funcionar aqui em Marromeu, em 2 escolas, quando eram exatamente 18 horas. Passam agora cerca de 5, 10 minutos das 20 horas, mas como podem ver, os membros de mesa de voto continuam sentados, ou seja, o processo de contagem de votos ainda não começou. Estou aqui ao lado de um dos presidentes das 8 mesas localizada na escola secundária 25 de junho, escola primária 25 de junho, que foi o presidente desta mesa, para ouvir junto dela. Senhor Presidente, passam cerca de 2 horas desde o fim, portanto, o processo de votação e, infelizmente, a contagem dos votos ainda não começou. O que é que estará a acontecer? Sim, boa noite. Sobre o processo de contagem, nós terminamos com o processo de votação às 18 horas, só que por causa de alimentação que jantar, né? Como o processo é pouco delicado e pode ir até às 1 ou 2 horas, então pensamos em paralisar e esperamos o jantar, depois continuamos com o processo de contagem. Esta é a vossa iniciativa ou foi uma orientação dos órgãos eleitorais? Não, foi nossa iniciativa junto aos MMV e os delegados de candidatura e também na presença dos observadores nacionais. Isso está a acontecer em praticamente todas as mesas aqui nesta escola? Sim, portanto, é isso mesmo, porque também, sabendo que o processo é assim como eu estava a dizer, pouco delicado, pode até irmos até 1 ou 2 horas ou amanhecer mesmo, então pensamos primeiro em paralisar, depois continuamos com o processo. Muito obrigado. Processo de contagem de votos que ainda não começou aqui na autarquia de Marromeu, 2 horas após o encerramento, portanto, de todas as mesas que funcionaram, 8 mesas que funcionaram aqui nessa escola. Convidamos aqui um dos observadores nacionais que está a ver esse processo desde manhã para fazer algum comentário em relação a este processo, esta paralisação do processo de contagem de votos. Muito boa noite, senhores telespectadores. Bom, este é um assunto melindroso, uma vez que é uma transgressão, portanto, à legislação eleitoral. Porque, uma vez encerrada a votação, em conformidade com a lei, imediatamente inicia o apuramento parcial de votos e que deve ir até o fim, sem nenhum intervalo, sem nenhuma interrupção. Mas não é o que está a acontecer aqui. É algo único e parece que é a repetição de algo que já havia acontecido na eleição de 10 de outubro e que já havia sido objeto de condenação veemente por parte do Conselho Constitucional. As interrupções que foram acontecendo em várias autarquias no processo de apuramento. E aqui, portanto, estamos diante de uma repetição em que os membros das mesas pura e simplesmente interrompem o apuramento e por iniciativa própria, porque não dizem que terão sido eventualmente orientados pela Comissão Distrital ou Comissão Provincial ou Nacional de Eleições e que, advogam que o processo é longo e que precisam de parar para se alimentarem.
Tirando este processo, portanto, de contagem de votos que ainda não começou, de uma forma geral, como é que olhou para este processo ao longo do dia de hoje? Bom, o processo em termos de ambiente foi tranquilo, foi sereno. Não obstante algumas situações, como a questão que aconteceu na Samora Machel, tanto na Samora Machel, em que se houve denúncia, detectou-se que um dos presidentes da mesa de voto, das duas mesas de voto lá existentes, uma das mesas, o presidente da mesa era, portanto, o presidente da Assembleia Municipal. Portanto, isso criou algum barulho, de modo que ele foi substituído. Mas, claro, não devia ter acontecido, não devia ter sido assim. Muito obrigado, Sr. Guilherme, aqui. Sim. Tivemos a situação aqui de duas senhoras ao longo do período da tarde, uma proveniente do distrito de Xeringoma, e que vieram, tanto exercer o voto, portanto, votaram ilegalmente, não devia, tanto com cartões também que não são de sua pertença, tanto, e também tivemos conhecimento da situação de um eleitor ou uma eleitora que não exerceu o direito de voto especial, mas que, no entanto, não estava inscrito em nenhuma das mesas daqui da EPC 25 de junho. Muito obrigado, Sr. Guilherme, aqui um dos observadores eleitoral nacional deste processo de votação aqui na autarquia de Marromeu, que, tirando esses aspectos, foram aqui abordados, decorreu sem processo, ainda não começou a contagem de votos, pelo menos nessa escola onde nos encontramos, escola primária 25 de junho. Nós voltaremos quando se justificar, principalmente quando iniciar o processo de contagem de votos. Enia. Muito obrigada, Francisco Raiva, nos dar esta informação de que o processo de contagem de votos em Marromeu ainda não iniciou, principalmente na escola 25 de junho. Nós continuamos com a informação aqui no Jornal da Noite. Nenhum professor ficará fora do Sistema Nacional de Educação devido à implementação da nova lei do setor. A garantia do Primeiro-Ministro, que falava hoje na sessão do Parlamento dedicada a perguntas ao Executivo. No quadro da implementação da nova lei do Sistema Nacional de Educação, gostaríamos de retirar que nenhum professor ficará fora do sistema. A estratégia desta lei prevê que os professores atualmente em exercício sejam capacitados, reorientados e enquadrados em função do seu grau acadêmico e perfil de docência, de modo a adequá-los às exigências dos currícula do novo sistema de educação. A par disso, esta estratégia prevê ainda o recrutamento contínuo de professores para garantir a melhoria de qualidade do ensino e assegurar o objetivo de educação para todos. Essa é a boa nova para os professores anunciada esta quinta-feira por Carlos Agostinho do Rosário, num dia em que terminou a sessão de perguntas ao governo feitas por deputados da Assembleia da República. Os deputados usaram o momento para esclarecer outros pontos. António Muxanga da Renamo questionou as cobranças ilícitas nas escolas para supostos pagamentos dos salários dos guardas e a resposta veio da ministra do setor. Quem deve pagar o guarda na escola? O povo quer saber. Tem que ficar claro quem deve pagar o guarda na escola, que é para o povo saber se posicionar. O mesmo aconteceu com o Dr. Maleano, se calhar por cansaço ou por vergonha. Já não aceitou voltar para dizer por que entregou o nosso gás, sem falar com os donos do gás, que é o povo. Mesmo na sua tradição, quando quer ir à igreja para uma filha ser batizada ou crismada, primeiro combina com a mãe. Não é primeiro ir escolher o padre, depois vir dizer à mãe. Não se faz isso, doutor Maleano, está-me a envergonhar porque é meu vizinho e foi muito bem educado. Decidiu-se que a cobrança devia ser voluntária com base numa decisão do Conselho de Escola. E tínhamos dito aqui também que, caso houvesse questões de irregularidade, violações, devia haver a denúncia necessária para que o Ministério tome as devidas medidas. E é isso que nós temos feito. Quando chegam as denúncias e nós tomamos as devidas providências fazendo o sancionamento.
Na saúde, a Renamo perguntou ao executivo por que a falta de medicamentos nos hospitais públicos, particularmente as vacinas antirrábicas, e a ministra Nazira Abdullah assegurou que os hospitais provinciais têm vacinas contra a raiva. Senhora Ministra da Saúde, insuflou os pulmões e disse em alto e bom som que o país tinha vacina antirrábica suficiente. Ou seja, o país tem 2.000 doses de vacina e que estão distribuídas em todas as províncias e distritos. Senhora Ministra, temos 11 províncias e 153 distritos. Significa isto, senhora Ministra, que são 164 unidades hospitalares, no mínimo. Se dividirmos as 2.000 ampolas por cada unidade hospitalar, fica apenas 12 vacinas. Apenas 12 vacinas. Excelências, quantos casos de mordedura canina registram-se na cidade de Maputo? Em Sofala, em Nampula. Acha mesmo que essa informação é digna de se apresentar aos moçambicanos? Quanto à vacina da raiva, com todo o respeito, excelências, voltamos a repetir que encontra-se disponível em todos os centros de exames médicos, em todas as capitais provinciais, todos os hospitais centrais, provinciais, gerais e todas as sedes distritais e algumas unidades sanitárias de referência nas cidades. O governo não respondeu a outras questões sobre indemnização dos afetados no projeto da Terra Sanitária de Matlamel, na Matola, e as acusações de desvio de fundo que pesam sobre a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo. No fim da sessão, o MDM disse não estar satisfeito com as respostas do governo, um sentimento contrário ao da Frelimo. O governo suspendeu e multou a empresa chinesa que explora areias pesadas em Angoche devido ao incumprimento do programa de reassentamento. O ministro do Ambiente revelou ainda que a Jindal e a Vale também estavam em cumprimento, mas já estão no processo de regularização do programa de reassentamento. Tivemos a oportunidade de explicar que estes processos são complexos. No segundo dia da sessão de perguntas ao governo, o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural voltou ao pódio para esclarecer a problemática de reassentamentos das populações afetadas pelos projetos de extração de recursos naturais. Celso Correia explicou aos deputados as medidas tomadas contra as empresas que não cumprem com o programa de reassentamento. De facto, este foi um processo que mereceu a nossa ação. Havia um incumprimento do plano do programa de reassentamento e a mina foi suspensa e a empresa foi multada. E neste momento já há um acordo, já existe um plano de reassentamento que está a ser implantado. São 9 famílias que vão ser reassentadas. Mas há mais mineradoras em situação de incumprimento do programa de reassentamento. Uma inspeção à Jindal identificou que esta também não estava a cumprir com o plano de reassentamento. Nos últimos 2 anos foram já construídas, devido à ação do governo, 101 casas, correspondente a 55% do plano previsto. E até março de 2019 serão concluídas as 188 casas. Celso Correia falou ainda da Vale Moçambique, a mineradora que, além de problemas de poluição que afeta cerca de 50 mil pessoas, também é acusada de não ter cumprido com o programa de reassentamento. Este caso específico surge porque a Vale começou a explorar uma das secções, que é a secção 4 da mina de Moatize, da Vale, e que, infelizmente, estas famílias não tinham sido abrangidas pelo processo de reassentamento passado. Estamos, neste momento, a desenhar um plano de reassentamento para estas famílias, para garantir que elas possam ter, neste local, a mesma fonte de recursos de rendimento e que não sejam afetadas. Ontem passamos uma peça de reportagem onde dissemos que foi encerrada uma mina da Vale em Tete, mas o correto é que foi encerrada sim uma mina, mas em Moatize. Seguimos com as notícias. Pelo menos 32 mil pessoas já beneficiaram do projeto Sustenta, lançado em 2017 pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Este número supera a meta de 20 mil pessoas definidas para a primeira fase. Os dados foram avançados na abertura do 4º Conselho Coordenador do Ministério.
O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural está reunido na Ponta do Ouro para passar em revista as atividades planificadas de 2015 a 2019. No seu discurso de abertura, o ministro do Pelouro, Celso Correia, falou dos resultados alcançados nas áreas de ordenamento territorial, conservação, ambiente, gestão de florestas e desenvolvimento rural. Nesta última componente, o destaque vai para o projeto Sustenta, lançado no ano passado. Os 20 mil beneficiários diretos previstos para a primeira fase, o Sustenta alcançou 32.444, representados em 6.464 famílias. Cada pequeno agricultor comercial emergente elevou a sua área de cultivo de uma média de 3 hectares para 21 hectares. Através do programa Terra Segura, o governo definiu como meta a atribuição de 5 milhões de direito de uso e aproveitamento de terra às comunidades até ao fim de 2019. Até o momento, só foram atribuídos pouco mais de 600 mil doates, mas o ministro da Terra assegura que o objetivo será alcançado por via de uma parceria feita com o Banco Mundial. Foi possível desencadear o projeto de Terra Segura 2 e, acima de tudo, assegurar recursos para que este projeto possa ser implementado através de um financiamento em forma de donativo de cerca de 100 milhões de dólares pelo Banco Mundial. Com o lema Comunidades no Centro do Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo, o quarto Conselho Coordenador tem a duração de 2 dias, sendo que no segundo será feita uma jornada de limpeza na praia pelos participantes do evento, o que acontece pela primeira vez numa reserva marinha da Ponta do Ouro. A Eletricidade de Moçambique corta fornecimento de energia em diferentes escolas da província de Manica. Em causa está uma dívida estimada em 2.500.000 meticais. São cerca de 15 instituições de ensino que ficaram às escuras devido ao corte de fornecimento de energia elétrica, de acordo com este mapa da empresa pública Eletricidade de Moçambique. O apagão ocorre numa altura em que as escolas já iniciaram com a realização de exames, um processo que deverá ser afetado pela falta de energia, uma vez que a correção é feita através de meios tecnológicos. Estamos agora a preparar os exames que já terão seu início agora no dia 26. A Escola Samora Moisés Machel está a trabalhar na direção de educação da cidade, montamos lá uma sala. Hoje temos todo o equipamento informático, as pautas precisam de ser informatizadas. Então estamos a trabalhar na direção de educação da cidade, que é mesmo aqui ao lado. O governador de Manica responsabiliza os gestores das escolas pela dívida com a EDM. De facto, há muitas escolas e muitos alunos estão agora em período de exames. Nossa recomendação é que eles têm que negociar com a EDM para evitar que cortes desta natureza aconteçam, porque nós, na conversa que tivemos com as mesmas instituições, descobrimos que é um problema de gestão. Portanto, devia ter havido uma boa gestão dos parcos recursos que nós temos para viabilizar o pagamento, portanto, de energia elétrica, porque sabemos que se eles consomem energia, têm que pagar. Entretanto, o governador de Manica manteve o encontro com a Eletricidade de Moçambique, onde a empresa aceitou restabelecer a energia após receber garantias de que a dívida será paga até o primeiro trimestre do próximo ano. Ao todo, estima-se em cerca de 40 milhões de meticais o valor que as instituições públicas devem à EDM em Manica. E agora vamos mesmo acompanhar um caso que aconteceu em Catembe, de descarga elétrica, e para nos dar mais detalhes vamos entrar em contacto com o nosso colega Mazóio. Boa noite. Luís Mazóio, muito boa noite. Boa noite, Enemalô. Efetivamente, já nos encontramos aqui na Avenida Emília Daús, onde, próximo à casa da família que teve este infortúnio de Catembe. Quisemos conferir a informação. Tivemos, de facto, a informação de que o pai e a filha estiveram no Distrito Municipal de Catembe com o propósito de adquirir um terreno e que todos os sinais, segundo a família, aliás, deixe-me dizer que a família prefere não gravar a entrevista, diz que está bastante desconfortável neste momento, mas segundo a família, o pai e a filha teriam ido a Catembe na companhia de uma terceira igreja, o que ficamos a saber, um irmão da igreja,
para adquirir um terreno. A família não tem outra desconfiança porque diz ter verificado os corpos, não apresentam nenhum sinal de violência, tudo indica que teria sido mesmo uma descarga elétrica. Inclusive nos mostraram a viatura em que eles se faziam transportar na Catembe. A viatura é esta branca aqui, que ao que tudo indica não sofreu nenhum dano também, portanto a família em princípio afasta a possibilidade de qualquer crime. Desde que o senhor Eduardo Sitoi e a filha Adriana, na companhia de um outro senhor também identificado como Eduardo, mas de apelido Kalani, teriam ido lá para adquirir um terreno. Este terceiro indivíduo é um irmão da igreja, segundo ficamos a saber. De facto, como diz a polícia, os corpos foram recolhidos apenas esta manhã, mas tudo indica que o incidente teria ocorrido por volta das 16h30 de ontem, quando houve mau tempo. Uma descarga elétrica teria causado este infortúnio. As informações são poucas, tudo que podemos dizer é que a família está bastante desolada, aliás, não quer nem falar às nossas câmaras, mas apenas nos prestou estas informações. O senhor Eduardo, ao que ficamos a saber, Eduardo Sitoi, trabalhava numa empresa de consultoria chamada Primavera, portanto que liga com a gestão de recursos humanos, contabilidade e áreas afins. É tudo o que ficamos a saber, portanto, foi isso, e não temos detalhes sobre cerimônias fúnebres, nem sobre o que a polícia avançou. Tudo o que sabemos é que a informação avançada é de que foi descarga elétrica, não há suspeita de crime, pelo menos a polícia não tem, muito menos a família, que diz que os indícios, não houve roubo, aliás, mesmo de objetos pessoais, não foram roubados, nem vandalização da viatura, como mostramos. É tudo o que podemos dizer por agora, Enia. Vamos ver se obtemos mais informações para os próximos serviços noticiosos. Obrigada, Luís Mazóia. Aí está então a triste notícia que dá conta que pai e filha morrem vítimas de descarga elétrica na Catembe. Nós vamos continuar com a informação aqui no Jornal da Noite e desta vez para dizer que o Primeiro-Ministro defende que a Feira Internacional do Turismo deve servir de espaço para expor as potencialidades turísticas para o desenvolvimento socioeconómico do país. Agostinho do Rosário falava hoje na abertura da 6ª edição do FICANI. Chama-se Fernando Alberto, proveniente da província de Tete, e está a expor artifícios para embelezar, com base na madeira e troncos queimados. Quando eu levar aquelas madeiras, fazer artifícios, significa ajudar o meio ambiente. Não vai queimar como assim e não vai apodrecer. As obras de Fernando Alberto fazem parte das diversas potencialidades turísticas que o governo quer promover para atrair mais investimento socioeconómico para o país. Moçambique é um país que registra progressos rumo à paz definitiva e na consolidação da estabilidade macroeconómica, o que contribui para a melhoria do ambiente de negócio. É assim que convidamos os investidores e operadores turísticos nacionais e estrangeiros a apostarem no nosso país para explorar as oportunidades expostas nesta feira de FICANI. Apesar de a Federação Moçambicana de Hotelaria e Turismo reconhecer o esforço, diz que ainda há muito que ser feito, sobretudo na disponibilização do visto por parte do Serviço Nacional de Migração. Embora continuemos a enfrentar alguns desafios no atendimento por parte dos serviços de migração, pois um turista que fez voo de 8 a 10 horas não pode esperar mais uma hora, 1 ou 2 horas à espera do visto. Já os expositores esperam que esta feira sirva de espaço para promover as suas marcas e as potencialidades das suas províncias. O feedback tem sido positivo, temos conseguido abranger outros mercados, como a África do Sul, Portugal, há alguns países da Ásia, mas ainda sentimos que temos muito mais a promover, tanto Moçambique como além fronteira. Ter muita aderência em termos do nosso stand, a venda das informações. Vamos ver aqui muitos parceiros, esperamos fazer muitos negócios. A feira atrair a nosso país também os irmãos moçambicanos e que todo mundo conozca Cuba. A 6ª Feira Internacional do Turismo decorre sob o lema Turismo como fator dinamizador da cultura. Já sabe, estamos a 6 dias do arranque da 2ª edição do Mosefo Young Leaders.
E a Cornelder Moçambique vai trazer 3 jovens da Beira para participarem do Mosef Young Leaders e adquirirem experiências novas. Esta companhia defende que eventos como este estimulam os jovens para serem ambiciosos. Não só é parceira pela primeira vez, como também é a primeira vez que participa do Mosef Young Leaders. Entretanto, a Cornelder entende que os jovens devem aderir a este tipo de eventos por considerar que é na troca de experiências onde se busca inspiração para o crescimento. É um evento para nós importante porque serve como estímulo para a juventude. Temos poucos eventos desta natureza em Moçambique que se dirigem exclusivamente para jovens e acredito que um evento desta natureza, onde os jovens podem participar, seja a fazer discurso, seja a participar ativamente, ou simplesmente ouvir histórias de outros jovens, talvez um pouco mais velhos do que eles, que já têm histórias de sucesso, histórias de desafios que tiveram que ultrapassar para ter sucesso, serve como uma inspiração para os jovens, para ver como que eles têm que avançar na vida. A Cornelder decidiu contribuir levando jovens para esta edição do Mosef Young Leaders para networking. Vamos escolher 3 que vamos levar aqui para Maputo, para eles assistir, para eles terem a oportunidade de interagir, fazer um networking com outros empreendedores. Então, esperamos especificamente que lá na nossa área, na Beira, que é estes 3 que vamos escolher, que tenham a oportunidade de interagir com outros empreendedores, ter mais inspiração, ter mais contactos para ter mais sucesso. Para a Cornelder, este tipo de evento produz resultados positivos para o país, mas são de longo prazo. Alcino Michak lamenta que os jovens não tenham a cultura de poupar e diz que tal deriva da falta de experiência de fazer poupança com poucos recursos. O orador do Mosef Young Leaders diz esperar que a juventude saia do evento, mas inspirada para implementar projetos. Literacia financeira é o tema que Alcino Michak leva ao Mosef Young Leaders, onde espera partilhar com os participantes experiências sobre poupança. Aliás, sobre este tema, Michak diz haver ainda muitos desafios, particularmente para os jovens. Infelizmente, os nossos indicadores mostram claramente que o nível de poupança de nós, os moçambicanos, ainda é muito baixo. E mais ainda quando se trata dos jovens. Então, penso que este vai ser um espaço em que poderei transmitir essa experiência da necessidade de criar-se mais poupança ou fazer-se mais poupança. E acho que nós, os jovens, precisamos, primeiramente, não só de termos essa cultura, mas também termos esses hábitos e também sabermos que é necessário, é bom fazer poupança e que com esta poupança podemos investir em várias alternativas existentes no sistema financeiro. Contudo, o orador do Mosef Young Leaders espera que o evento sirva de inspiração à juventude e que o fim seja desenvolver o país. Espero que os jovens saiam mais inspirados e que tenham sido potenciados aquilo que são os seus diversas expectativas e que possam, acima de tudo, trocar experiências com os diversos empreendedores de vários quadrantes que estarão lá e, acima de tudo, que possam sair motivados e que tenham forças suficientes para poderem implementar os diversos projetos pessoais deles. Michak espera maior adesão ao evento para que mais jovens possam, através de troca de experiências, tornarem-se líderes. O futuro somos nós, novos desafios, fazer a diferença, impulsionar a mudança. O futuro somos nós, novos desafios, fazer a diferença, impulsionar a mudança. Aí está o Mosef Young Leaders. Vamos fazer a nossa primeira pausa e nós voltaremos com mais informação. Até já.
Cárcere privado em Climane. Trabalhadores de uma pequena indústria de ondulação e cortes de chapas trabalham trancados. Os mesmos ficam sujeitos a não poder sair para fazer necessidades básicas. Se pode imaginar que no meio de um calor intenso e sujeito a todo tipo de perigo, existam pessoas a trabalhar no interior deste armazém, onde foi instalada uma pequena indústria de ondulação e corte de chapas de zinco. A nossa reportagem conversou com trabalhadores desta indústria neste flagrante. O ambiente aqui está quente. Sim. E se precisares sair, tens como sair agora? É só para ligar para o gerente. Tem que se ligar para o gerente? Sim. Só pelo telefone, só que podemos ligar para ele e nos recorrer. Apercebendo-se da presença da reportagem da STV neste local, o proprietário escalou a indústria e comentou o assunto nos seguintes termos. Ontem à tarde o caso foi eu tinha que ir para a faculdade, né? Então eu só perguntei a ele se posso dar uma saída rapidinha. Saí, fiz meia hora lá fora, mas logo voltei. Não foi muito tempo. E hoje o que aconteceu? Hoje o que aconteceu foi que nós, como ontem tivemos um trabalho, então antes de sair daqui eu conversei com eles. Eu disse, pá, como é que vamos fazer? Porque o trabalho também é um compromisso. Então chegamos a uma conclusão de que nós podíamos vir aqui às 8. Eu abri a porta para eles, eles ficavam a fazer aproveitavam o tempo que eu estou a fazer outro trabalho, eles já faziam este trabalho. Sim, mas trancados aqui dentro, não tem casa de banho, não tem acesso. Num dia de muito calor, se alguém cai por alguma razão, como é que eles vão poder sair? Se fosse um caso de emergência, ali como todos temos telemóveis, ia me contactar, eu logo ia aparecer, porque eu não estou longe. Estou aqui ao lado do tribunal. Momentos depois, chegou a inspeção do trabalho para apurar o sucedido. Isto aqui, naturalmente, é uma indústria. As pessoas têm de trabalhar com a possibilidade, a qualquer momento, se for necessário, poderem sair em caso de necessidade. O senhor fecha-os. Por exemplo, havendo uma necessidade de fazer uma necessidade biológica. Sinceramente, isto não é humano, isto. Não é humano e, para além de que o senhor está a violar aquilo que manda, portanto, a própria legislação do trabalho. O Ministro dos Transportes e Comunicações defende fortificação dos instrumentos de segurança cibernética no país. Carlos Mesquita fez estes pronunciamentos no decurso da primeira Conferência Nacional sobre Segurança Cibernética. Moçambique tem sido alvo de frequentes ataques cibernéticos, situação que desafia as autoridades a desenvolverem planos de contingências com vista a conferir maior proteção de dados e das instituições. À margem da primeira Conferência Nacional sobre Segurança Cibernética, o diretor-geral do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique apresentou um quadro crítico dos ataques cibernéticos no país. Portanto, há de facto vários ataques que estão a acontecer, desde que fundamentalmente o país aderiu à ligação de fibra óptica internacional via SICOM-S, aumentou o pipe que traz a informação e com isso também Moçambique passou a ser parte dos países onde há potência de ataque, porque a velocidade de acesso é mais rápida. Sobre o apagão do sistema de transações eletrónicas, precipitado pelo diferendo entre a moçambicana Simred e o provedor de software BizFest, Américo Muxanga destacou a prontidão das instituições financeiras afetadas. Pelo menos a banca, posso dizer, que mostrou que tem uma estrutura e rapidamente agiu para minimizar o problema. É isto que nós queremos que aconteça em todos os setores, porque agora foi o setor da banca, mas todos os setores que têm infraestruturas críticas são passíveis de ter um ataque. A abertura oficial da primeira Conferência Nacional sobre Segurança Cibernética foi feita pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, que convidou os participantes a criar maior suporte contra ataques neste setor. Desafiamos os participantes a liderarem os processos de fortalecimento de segurança cibernética, traçando metas e ações concretas por forma a alcançar os resultados esperados e assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos. Olhamos agora as notícias internacionais, onde está definitivamente instalada a crise de relacionamento entre o antigo presidente de Angola e o seu sucessor, João Lourenço. O atual governante acusou em entrevista José Eduardo dos Santos de ter dificultado o processo de transição e ter deixado os cofres do Estado vazios. Dos Santos não gostou e deu a resposta.
Em entrevista ao Jornal Expresso de Portugal, João Lourenço revelou ter enfrentado dificuldades criadas pelo governo anterior no processo de sucessão. Para além de dificuldades no acesso a alguns dossiês do Estado, João Lourenço disse ter encontrado os cofres praticamente vazios. A crise instalou-se no nosso país por volta de 2014 e quando fui empossado ela estava no auge. Como se isso não bastasse, ainda houve a tentativa de retirada dos parcos recursos do Estado de cerca de 1,5 mil milhões de dólares para serem depositados numa conta no exterior de uma empresa de fachada. Foi uma jogada de alto risco que, felizmente, graças à colaboração das autoridades britânicas, conseguimos fazer abortar, depois de terem saído 500 milhões de dólares. Esta é a situação que encontramos. Os cofres do Estado já vazios e com a tentativa de os vaziar ainda mais. José Eduardo dos Santos não gostou do que ouviu. Numa comunicação concedida a vários órgãos de informação, negou todas as acusações. E vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios. Quando na segunda quinzena do mês de setembro de 2017 fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, o Banco Nacional de Angola. E em jeito de contra-ataque, acusa o seu sucessor de ter recusado uma boa proposta de orçamento de Estado que tinha preparado para o ano de transição. Em setembro de 2017, deixamos pronta uma proposta do orçamento para 2018. A nova equipa não quis seguir a proposta que deixamos e atrasou assim a aprovação do orçamento de 2018 até ao mês de março, o que normalmente era feito no mês de janeiro, normalmente. Dos Santos garante mesmo que durante a sua liderança, Angola era um país relativamente estável. Finalmente, o caso Mido Macia ganha um desfecho justo. O Supremo Tribunal de Joanesburgo ordenou ontem que a polícia sul-africana pagasse uma indemnização à família do taxista moçambicano. A notícia é avançada pelo jornal New 24. A família do taxista moçambicano Mido Macia vai finalmente ser indemnizada pela polícia da África do Sul. A ordem é do Supremo Tribunal de Joanesburgo que, a pedido do Estado sul-africano, não revelou o montante a ser entregue à família enlutada. Mas já garantia que o valor é inferior ao de 6,5 milhões de randes que fora pedido pela família. Entretanto, o advogado da família Macia, José Nascimento, assegura que o valor vai ser suficiente para o sustento do filho menor e dos pais do falecido. Foi em fevereiro de 2013 que o taxista moçambicano de 27 anos foi algemado e arrestado pela estrada por uma carrinha da polícia sul-africana no subúrbio de Joanesburgo. A polícia alegava que o jovem moçambicano teria infringido regras de trânsito. No mesmo dia, Macia foi encontrado morto numa cela devido a graves ferimentos no corpo. Em 2015, 8 polícias foram considerados culpados e condenados a 15 anos de prisão. E com esta notícia vamos fazer mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes a previsão do estado de tempo. Para a Zona Sul, Maputo, espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 18. Para Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 20. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 21. Para a zona centro do país,
Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus, uma mínima de 21. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 18. 36 graus de máxima, 23 de mínima para Tete. E Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 23. Seguimos para a zona norte do país. Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 22 e prevê-se uma máxima de 31 graus e uma mínima de 25 para Pemba, e para Lixinga prevê-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 17. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com o desporto. O Ferroviário de Maputo tem um registro 100% vitorioso nos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol em séniores femininos, tendo chegado à final em 3 ocasiões: 2006, 2016 e 2017. Esta é a sexta presença do Ferroviário de Maputo nos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol em séniores femininos, em igual número de participações na prova: 2006, 2007, 2015, 2016, 2017 e 2018. Na última edição desta competição, em 2017, Luanda, Angola, as campeãs nacionais venceram nos quartos de final o GSP da Argélia por 83-44, num jogo em que controlaram todos os quartos, com os parciais de 15-2, 24-6, 21-17 e 23-19. No pavilhão multiuso do Quilamba, o Ferroviário de Maputo não facilitou nem tão pouco as argelinas e aproveitou o jogo para ensaiar algumas situações para fazer face ao seu adversário das meias finais. Eis o registro do Ferroviário de Maputo nos quartos de final. 2006 no Gabão, Ferroviário de Maputo 73, ISPO 68. 2007 em Maputo, Ferroviário de Maputo 71, First Bank 69. 2015 em Angola, Ferroviário de Maputo 79, Dolphins 74. 2016 em Maputo, Ferroviário de Maputo 69, GSP 57. Esta sexta-feira, no pavilhão do Machacane, o Ferroviário de Maputo joga o acesso às meias finais diante do adversário com o qual leva vantagem nos confrontos diretos, KPA. Armando Mek, campeão africano de clubes pela Académica em 2001, e Simão Mataveia, treinador do Machacane, dizem que o KPA do Quênia é um adversário acessível. Os mesmos defendem a gestão da equipa no jogo com o KPA para melhor abordagem dos jogos que se aproximam. É uma equipe que é acessível ao Ferroviário, apesar de ser uma equipe um pouco possante também em termos físicos, mas que normalmente as equipes moçambicanas sobrepõem-se às equipes canianas. Mas como sempre vai ter que jogar no seu limite, que é para garantir o resultado bom, para que depois fique mais confortável para fazer a gestão da equipe. É um adversário acessível, mas é preciso perceber que se há uma equipa pressionada, portanto é o Ferroviário, que joga em casa, mas eu penso que o Ferroviário vai ter que, para além de ganhar o jogo, terá de fazer uma boa exibição para reconquistar a confiança para os jogos que seguem, porque não basta só ganhar o jogo, é preciso que essa vitória seja também aliada a uma boa exibição. Na página cultural, Chica Salles inaugurou no auditório do BCE Maputo a exposição Dias e Noites. A individual de artes plásticas retrata o cotidiano da mulher moçambicana. Sempre pensando na condição da mulher, Chica Salles inaugurou mais uma exposição. Intitulada Dias e Noites,
A individual investe na projeção da imagem feminina, dando aso às preocupações das moçambicanas de um certo extrato social. O que trago é mesmo uma abordagem ao nosso dia-a-dia. Ao nosso dia-a-dia, quando digo nosso, da mulher moçambicana, da mulher mais suburbana, é sempre a mesma proposta. Dias e Noites é uma exposição cuja inspiração Chica encontrou nas histórias que lhe foram contadas pela mãe. Quando eu lembro-me das histórias que ela conta, ela faz com que eu possa pegar isso e passar para a tela ou para o papel. Entre o sofrimento e a luta, neste Dias e Noites, o que está exposto igualmente é a vitalidade feminina. O que está patente, a mulher moçambicana que aprendeu não sei com quem o milagre da multiplicação do pão. Esta exposição individual de Chica Salles é composta por 27 óleos sobre tela e vários desenhos. Está tudo dito no Jornal da Noite de hoje. Grata pela atenção dispensada. Boa noite.